Venceu o Corinthians, venceu o Palmeiras, venceu o Santos, é diferente, porque, pô, a gente chega amanhã na roda dos amigos, pô, chega grandão, velho. Os caras não tem nem que falar, os caras têm que pedir bênção pra nós, né? Então, assim, pô, Luciano, muito obrigado. Você é um cara que tem o meu respeito e eu tenho certeza que você tem o respeito de todos os torcedores do São Paulo. Fala, torcedor tricolor, fala, Jason, tudo bem? Bom, pessoal, que vitória, hein? Vitória importantíssima essa. O São Paulo jogou muito bem. Confesso que eu estava muito apreensivo no final desse jogo. Cara, essa defesa do Rafael no finalzinho aí foi sensacional. Que defesa espetacular. O cara segurou ali o 2-0. Então é isso, pessoal. Vamos analisar esse jogo. Eu tô com os números da partida. São Paulo venceu o Corinthians, ufa, 2-0. Os dois times não vêm numa fase boa, tá? A gente pode falar desse jeito. E o São Paulo, com essa vitória, ele se afasta da zona de rebaixamento, né? Momentaneamente da zona de rebaixamento. Mas mais do que se afastar ou estar próximo da zona de rebaixamento foi a forma como o time jogou. A forma como o São Paulo jogou hoje traz esperança de que o São Paulo não vai brigar lá embaixo. O São Paulo vinha numa fase complicada, porque o São Paulo se dedicava muito na Libertadores e deixava o Campeonato Brasileiro de lado, porém foi perdendo, empatando, perdendo, ganhou um jogo aqui, outro ali, por isso que o São Paulo está nessa situação, tá? Mas com a vitória de hoje, o São Paulo ele pulou para 13º, o São Paulo está com 16 pontos, o primeiro time da zona de rebaixamento é o Vitória. O Vitória tem 12 pontos. Porém, o São Paulo tem 15 jogos. O Vitória tem 14. Então, na hora que se o Vitória vencer esse próximo jogo dele, o Vitória vai para 15 pontos. O São Paulo vai ficar a um ponto, simbolicamente, virtualmente, né? Virtualmente falando, o São Paulo está a um ponto da zona de rebaixamento. Mas a zona de rebaixamento hoje é algo que é virtual, porque com essa performance que o São Paulo teve, o São Paulo tem tudo para conseguir continuar avançando, conquistando pontos. Tá? O São Paulo não vai brigar por título do Campeonato Brasileiro, o São Paulo talvez consiga no Campeonato Brasileiro uma vaga direta na Libertadores, que pelo cenário atual já é ótimo. O foco nosso é preparar o time para Libertadores, para a Copa do Brasil, que são campeonatos curtos, onde o São Paulo tem chances maiores de conquistar o título. Porque no Campeonato Brasileiro, o São Paulo está com o elenco reduzido. E além desse elenco estar reduzido, tem muita gente machucada. Você vê o Lucas não volta, o Oscar saiu machucado, o Caleri só volta na próxima temporada, Rian Francisco se machucou. Então o São Paulo ele tem um elenco curto e tem um elenco que está, além de ser curto, a maioria dos jogadores, os jogadores mais importantes se machucam muito. Então talvez isso justifique o posicionamento da tabela do São Paulo hoje. Porém, o São Paulo mudou de treinador. Essa parada que a gente teve para o Mundial de Clubes fez com que a diretoria enxergasse a necessidade da troca do comando. E o São Paulo com o Crespo são 3 partidas, tá? Fazendo um resumão. Primeira partida contra o Flamengo, o São Paulo jogou mal, porque o Flamengo é muito forte, né? Tanto que não é errado da nossa parte falar que hoje o Flamengo tem talvez o principal elenco da América do Sul. Então, por ter o principal elenco da América do Sul, por ter sido eliminado nas quartas de finais ou nas oitavas do Mundial, o Flamengo ia mostrar serviço para a torcida, precisava dar uma resposta. E o São Paulo teve o azar ou a sorte de já pegar o Flamengo nessa fase, né? Nesse retorno. Porém, teve a sorte de já pegou o Flamengo, agora vai jogar com o Flamengo em casa no segundo turno. Porém, teve o azar de ser o primeiro trabalho do Crespo. Tanto que ele falou na coletiva, pô, não é toda vez que joga contra o Flamengo. No Maracanã, principalmente no Maracanã. E boa parte da mídia comentou isso de forma
pejorativa, achando que o Crespo meio que tá apequenando o São Paulo, né? Tá deixando o São Paulo pequeno. Na minha opinião, não, ele foi sincero, porque querendo ou não, o Felipe Luiz já está no Flamengo há 10 meses, sei lá. O Flamengo tem um elenco excelente. O Flamengo acabou de ser eliminado. Vai jogar o próximo jogo em casa? Pô, olha o que o São Paulo fez com o Corinthians hoje em casa. O São Paulo precisava dar uma resposta. Olha como o São Paulo jogou. O São Paulo jogou com vontade. A mesma vontade que o Flamengo jogou contra o São Paulo lá. Porém, a forma como o São Paulo performou contra o Flamengo não foi muito abaixo. Me frustrou. O São Paulo teve poucas finalizações, poucos chutes. Mas enfim, primeiro jogo do Crespo foi esse. O segundo jogo contra o Bragantino, para mim, foi o mais importante, porque o São Paulo se mostrou muito ativo no jogo. O São Paulo fez o gol no minuto 5 no começo do primeiro tempo, e o São Paulo, a primeira parte do primeiro tempo, o São Paulo esteve à frente, foi chutando, foi dominando, e no finalzinho o São Paulo tomou o gol, né, no final do primeiro tempo, e no começo do segundo tempo tomou a virada, porém o São Paulo buscou o empate. Gente, o Bragantino é um time muito bem organizado. É um time que não tem a pressão que o São Paulo tem, não tem a torcida que o São Paulo tem. Então é um time organizado, é um time tranquilo e o pessoal joga lá de boa, entendeu? O time é o terceiro colocado. O time ele tem a mesma pontuação do Flamengo e só está atrás do Cruzeiro. Então o São Paulo conseguiu empatar contra um top 3 fora de casa com o Crespo. Então, na minha opinião, foi um trabalho legal. O segundo trabalho do Crespo. Esse terceiro trabalho, o São Paulo, cara, olha os números. O São Paulo teve, deixa eu entrar aqui nos números da partida. O São Paulo teve 16 chutes contra 9, tá? No gol foi 3-3, porém foi 2-0, tá? E o Rafael, gente, a primeira defesa que ele fez, o jogo estava 0-0, ele pegou uma bola do Romero ali que, pelo amor de Deus, gente, se toma aquele gol, muda tudo, muda a história do jogo por completo. Aquela defesa colocou o São Paulo na partida. Aí o Luciano, pelo amor de Deus, o Luciano parece que ele nasceu para jogar contra o Corinthians, ele nasceu para esses jogos grandes. Cara, o Morumbi tá lotado, tem que pôr Luciano. O Luciano é aquele cara que ele inflama de um jeito que você tá maluco. O cara conseguiu cavar cartão para os caras, o cara sofreu falta, jogou muito bem. São Paulo 16 chutes, Corinthians 9 chutes no gol. São Paulo 3, Corinthians 3. Posses de bola 48 para o São Paulo, 52 para o Corinthians. O São Paulo esteve à frente na maior parte da partida. Então isso faz com que o time do Corinthians tivesse a necessidade de ter a bola. Porém, o São Paulo chutava mais, mesmo tendo menos posse de bola, tá? Uma diferença pequena, mas o São Paulo sempre chegando e chutando mais. O São Paulo fez mais faltas, porque o São Paulo estava muito ligado. A precisão de passes foi uma precisão até que equilibrada, 83-86. Cartões amarelo 2-2. Não teve impedimento nesse jogo. Nesse jogo não tem, até achei estranho. Normalmente o São Paulo sempre tem impedimento. Tanto assim, o Caleri fica muito impedido, né? Então eu falo, né, para os meus amigos que fazem uma fezinha aí, quando o Caleri jogar, o Caleri fica impedido, cara. O Caleri ele fica impedido bastante. E o São Paulo não teve impedimento. Eu não lembro o último jogo se o São Paulo teve impedimento ou não. Mas enfim, 6 escanteios para o São Paulo, 5 para o Corinthians. Gente, falando dos jogadores agora, o Rafael, já falei que, na minha opinião, ele foi cara, ele e o Luciano, para mim, foram os dois personagens da partida, tá? Porque, querendo ou não, São Paulo toma 1-0 ali, vai mudar tudo, e o Luciano, você é louco. A foto da partida é o Luciano segurando assim, a bandeirinha do São Paulo. Tô vendo aqui no site aqui. E, cara,
O, a zaga, né? O trio de zaga. O Arboleda. Nossa, o Arboleda, você é louco. O Arboleda é um monstro. Jogou muito bem. O Arboleda. O Ferrarese contra o Bragantino, achei que ele estava muito atrapalhado, viu? Eu achei o Ferrarese muito atrapalhado contra o Bragantino. O Ferrarese parece que ele não conseguia ficar de pé, ele estava escorregando. Hoje, cara, ninguém se criou pelo lado dele. Ele conseguiu vencer todos os duelos. O Alan Franco, cara, fez uma partida também nível Alan Franco, sabe? O Alan Franco é um cara muito bem. Então, assim, o trio de zaga nosso tá bem, viu? Tá muito bem, obrigado. Eu já vou falar dos dois alas. O, o Cedric, na minha opinião, Cedric, né? Na minha opinião, ele jogou bem, ele se posiciona muito bem, porém, ele finaliza a jogada de forma muito precipitada. Ele erra na finalização, no último toque. Ele precisa acertar, porque assim, ele fez muitas ultrapassagens. Ele chegava na linha de fundo, na hora dele dar o passe, na hora dele fazer o cruzamento, ele fazia a jogada errada e cruzava errado. Ou ele dava o passe errado ou ele cruzava errado. Mas ele se apresentou, ele ajudou o Ferrarese na marcação e ele fechou bem ali o lado direito. O Wendel foi a surpresa, né, na escalação. Ele não ia começar jogando, porém com um problema que o outro jogador teve, né? Ele problema, acho que digestivo, né? Ele, eu até esqueci o nome dele. Enfim, se você lembrar o nome do lateral esquerdo do São Paulo, comenta aqui que eu esqueci, que deu um branco, mano. Nossa, que loucura. Mas beleza, o Wendel jogou muito bem, viu? O Wendel, cara, o Wendel, falar mal do Wendel com razão, tá? Porque o São Paulo fez um esforço danado para ter o Wendel e o Wendel não consegue ser titular, não entra mal, porém hoje ele provou que, ó, é um lateral esquerdo, viu? Se ele continuar jogando nessa pegada, eu acho que ele é titular. Cara, ele deu assistência, ele ganhou, ele entrou já ganhando, deu chapéu, linha de fundo, ele conseguia chegar, sabe? Sempre com jogadas perigosas ali pelo lado esquerdo. O cara é um ala mesmo, não é um lateral, é um ala mesmo, jogou muito bem. O meio de campo nosso, o Marco Antônio. Nossa, o Marco Antônio é um absurdo. Você é louco. O Marco Antônio jogou muita bola hoje. Ele e o Bobadilha. Surpreendeu, hein? Surpreendeu. O Oscar, quando o Oscar se machucou, até comentei com a minha filha, que estava assistindo o jogo. Inclusive esse boné dela, ela não emprestou o boné para me gravar o vídeo. Ela falou assim, pai, grava com o boné para ficar com mais cara aí, que tá legal. Aí eu falei, não, tá bom, filho. O Oscar, quando o Oscar se machucou, ela ficou muito triste, né? Porque o Oscar, ele é o jogador mais técnico que a gente tem, né? E a qualidade técnica do Oscar é indiscutível. Só que o que eu vejo no Oscar é uma falta de velocidade. Tanto que quando o Lucas joga, e joga o Lucas e o Oscar, o futebol dele brilha porque do lado dele tem um cara que tem velocidade, um cara que é o Lucas, né? Que diz, pô, então, você tem um cara rápido com qualidade. E aí você tem o Oscar vai jogar muito mais bola. Nessa formação que começou com o Marco Antônio, Bobadilha e o Oscar, eu achei que o Oscar até que começou bem, tá? O Oscar teve uma finalização lá, ele chutou lá uma bola com, acho que o André Silva ajeitou de peito e ele finalizou e foi uma bola travada, se eu não me engano. Porém, eu acho que com a entrada do Alisson, o time do São Paulo ganhou mais mobilidade, porque o Alisson é um jogador mais que se movimenta mais do que o Oscar. O Oscar é aquele cara técnico, aquele cara que pensa o jogo, que acha os jogadores. Só que para ele jogar bem, ele precisa ter jogadores rápidos. E os dois atacantes nossos, o Luciano e o André Silva, não são jogadores rápidos. São jogadores que se posicionam muito bem, tanto que são fazedores de gol, tanto o André Silva quanto o Luciano, porém o forte deles não é a velocidade.
Diferente se a gente tivesse o Ferreirinha em um lado e o Lucas Ferreira no outro lado. Aí o Oscar ia conseguir achar os caras com mais precisão e o futebol do Oscar renderia mais. Com a substituição, o Alisson jogou a vida toda como meio atacante. Com o Dorival, na Copa do Brasil, em 2023, que ele foi recuado como meio de campo. Mas hoje ele entrou na posição é, original dele. E ele se movimentou muito bem, ele conseguiu fazer as jogadas e recompôs também muito bem quando precisou. Então o São Paulo ele melhorou com a entrada do Alisson. E o ataque nosso, fatal, né? Luciano jogou muito bem. Nossa, o Luciano contra o Corinthians joga muito. Luciano, por isso que a torcida idolatra ele, sabe? Eu gosto muito do Luciano. Não considero o Luciano o ídolo, tá? Mas é um cara que eu admiro muito, é um cara que eu gosto muito, tá? E eu respeito demais ele, porque ele representa o torcedor ali. Às vezes ele erra, né? Às vezes ele erra. Ele joga um jogo bem assim, normalmente outro jogo ele não joga bem. Mas é um jogo importante, é um jogo que traz muita moral e muita felicidade para o torcedor. Porque ganhar um clássico é diferente do que ganhar um jogo contra o Vasco. Ganhar contra o Corinthians, vencer o Corinthians, vencer o Palmeiras, vencer o Santos é diferente, porque, pô, a gente chega amanhã na roda dos amigos, pô, chega grandão, velho. Os caras têm nem que falar, os caras têm que pedir bênção pra nós, né? Então, assim, pô, Luciano, muito obrigado. Você é um cara que tem o meu respeito e eu tenho certeza que você tem o respeito de todos os torcedores do São Paulo. E o André Silva é um atacante aí, é um bom atacante, tá? Eu acho que ele tá entregando até que bem, e tá entregando muito pro São Paulo. E, cara, a gente precisa pensar o seguinte: o Campeonato Brasileiro, o São Paulo não vai ser campeão, né? O São Paulo pode ser campeão brasileiro? Pode, mas o São Paulo tem tudo para não ser, porque o São Paulo tem um elenco curto e tem um elenco que está muito, né, que se machuca muito. São Paulo tem que focar o quê? Na Copa do Brasil e principalmente na Libertadores, porque são torneios curtos que você consegue chegar lá. Você viu o Fluminense? O Fluminense chegou na semifinal do Mundial. Loucura. Por que o São Paulo não pode chegar numa semifinal? E outra, chegou na semifinal é o São Paulo. Tem chance de ser campeão. Mas para chegar nessas fases tem que passar das oitavas e tem que jogar bem no campeonato nacional. E o São Paulo não vinha diferentemente com o Zubeldia, com o Crespo, pegou o Flamengo, não foi bem, mas era o que tinha para fazer. Contra o Bragantino, não venceu, mas jogou bem, porque o Bragantino é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. E agora contra o Corinthians, mesmo o Corinthians não sendo uma draga, o Corinthians está horrível, mas o São Paulo também não tá essas coisas. Mas na hora do na hora que o bicho pegou, São Paulo representou. Graças a Deus a gente decide todas da Libertadores, né? Ou pelo menos essa oitava de final a gente decide no Morumbi. A gente vai jogar contra o Atlético Nacional lá, jogo dificílimo, porém a gente tem que jogar com vontade, né? A gente não pode jogar igual a gente vem jogando no Campeonato Brasileiro, sem vitória ou de qualquer jeito. Tomando de 3-0, 4-0 aí, sem chance. E o São Paulo não vai jogar dessa forma, eu tenho certeza. E a gente espera, né? Pelo menos a gente espera isso. Beleza, pessoal? Bom, esse é o vídeo. Se você acompanhou até agora, muito obrigado. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. A ideia é a gente estar fazendo esse bate-papo aí sempre que possível, né? Após os jogos do nosso São Paulo. E vamos para cima. Vamos São Paulo e até o próximo jogo.